Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, dia 12 de fevereiro. Estamos juntos nesse feriado e vamos seguir juntos nessa nova semana que se inicia hoje, que seja produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Mais uma semana de trabalho e hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre desenvolvimento infantil. E ainda vamos conferir juntos as notícias da internet sobre o tema, tem o quadro Mitos e Verdades e muito mais. Então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E o desenvolvimento infantil é um processo que todas as crianças passam desde o nascimento até mais ou menos 6 anos de idade e está relacionado ao desenvolvimento de habilidades específicas que garantem a autossuficiência da criança. Esse processo ele é caracterizado por marcos, nos quais certos comportamentos são esperados das crianças e a partir de uma certa idade. Olha só, quem é que não fica ansioso para ouvir a primeira palavra do bebê? E quantos pais não ficam extremamente felizes quando os filhos dão os primeiros passos? Pois bem, esses são exemplos evidentes do que é e como se dá o desenvolvimento das crianças. São os pequenos aprendizados do dia a dia que fazem com que elas se tornem cada vez mais adultas. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos saber como é que se estimula o desenvolvimento dos pequenos. São as convidadas de hoje que vão nos ajudar com dicas e orientações. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Jorgemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária. Ela é também mestre em educação. Para nos ajudar sobre o tema também vamos conversar com a Célia Santos, técnica pedagógica da Divisão de Educação Infantil da Prefeitura do Recife. Ela é também mestre em educação. Daqui a pouquinho a gente dá início ao nosso bate-papo de hoje, mas agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. Confira! Um levantamento feito pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, revelou que o Brasil encerrou 2017 com 236 milhões e meio de aparelhos celulares, uma média de 113 celulares para cada 100 habitantes. E à medida que esses números crescem, cenas como essas aqui se repetem. Cada um no seu cantinho, assistindo sua programação favorita, jogando o seu jogo favorito. E aqui na casa da Daniele moram 5 pessoas. E para você ter noção, todas as 5 têm um aparelho celular, inclusive os filhos de 7 e de 10 anos de idade. Quanto tempo vocês passam no celular? Às vezes a tarde todinha. Quanto tempo? De tarde, às vezes, e de noite não. O que é que vocês gostam de fazer no celular? Jogar os jogos, assistir uns vídeos. Assistir desenho. A gente reclama, tanto eu quanto o pai, sempre chamando a atenção, mas tá difícil de controlar. Durante a nossa gravação, não é que o Emanuel recebeu uma chamada de vídeo do amiguinho? Passar horas e horas sem desgrudar do aparelho pode trazer consequências à saúde. Problemas de visão, postura e até prejudicar o sono e o rendimento escolar. Sem contar que aquele tempo todo no joguinho ou assistindo aos vídeos poderia ser usado para ficar mais perto da família. Emanuel e Henrique reconhecem que precisam melhorar cada vez mais. Vocês percebem que vocês podiam conversar mais e porque estão no celular, termina esquecendo um pouco do papai e da mamãe. Percebo. Em que situações que você podia estar com o papai e com a mamãe e você não fica? Na hora do almoço e às vezes no café da manhã. De aproveitar um tempinho melhor com eles, né? É. Percebe também que podia ficar mais com a mamãe e mais com o papai, mas o celular não deixa? Quando minha mãe fala comigo ou meu pai, eu respondo. Mas podia ficar mais pertinho, né? É. Mas o celular não deixa, não. Não. A mãe dos garotos acredita que tem uma parcela de culpa nessa paixão dos meninos pelo celular. E por 2 motivos. O primeiro vem logo de cara. Por ter dado celular a eles, Principalmente o marido. Eu não queria, mas aí para fazer a vontade dos filhos, ele acabou cedendo. O segundo, e não menos importante, está ligado àquilo de que os pais têm que ser o exemplo para os filhotes. Os filhos vão seguir o exemplo dos pais, Felizmente. O legal é
é que Daniele está correndo atrás do prejuízo e tentando acertar. Até lá, o caminho é longo e não pode faltar paciência, é claro. Às vezes a gente estoura, né? O nervosismo é maior, mas pedindo ajuda ao Senhor, Ele vai dando sabedoria. Ótimas informações. No decorrer do programa teremos mais dicas e também orientações. A gente segue com mais informações sobre o tema porque a base para um bom desenvolvimento é o vínculo afetivo com a mãe, o pai, os familiares e demais cuidadores. Quando existe aí um ambiente acolhedor, a criança ela tem a oportunidade de crescer saudavelmente, desenvolvendo ali suas habilidades ao máximo. Já os ambientes perturbados, como casas que moram muitas pessoas, presença de muitas brigas, violência e até abuso psicológico são fatores de risco para que as crianças tenham aí uma certa dificuldade de desenvolver suas habilidades plenamente. Olha só, facilmente esses pequenos eles passam a sofrer de transtornos mentais, isso mais tarde na vida, e podem ter dificuldades também no social, na carreira, nos estudos, entre outros. A partir de agora eu vou dar boas-vindas aqui às convidadas para a gente aprender um pouco mais sobre o tema. Quero dizer desde já que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Jorgemima Mesquita, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Valdisson. Bom dia, professora Célia. Bom dia a todos que nos assistem. E é um grande prazer estar aqui, principalmente dialogando sobre essa temática, desenvolvimento infantil e bem adequada para o início do ano letivo. Também queria dar boas-vindas a Célia Santos. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Olá, eu agradeço. E dizer também que é muito pertinente a gente trazer essa discussão do desenvolvimento infantil. E eu trago também a minha experiência mais relacionada com esse desenvolvimento nos espaços educacionais. Então, acho que é muito oportuno, até mesmo porque a gente vive num momento que está se rediscutindo o currículo para a educação infantil, em especial para as crianças de 0 a 3 anos. Então, eu acho bastante fértil esse momento. É um momento muito importante, como bem foi explicado pelas convidadas. A gente falou que geralmente esse primeiro marco é até os 6 anos de idade, é o primeiro marco do desenvolvimento. Vocês, profissionais da área da educação, dividem em períodos esse desenvolvimento e cada período desse precisa de um estímulo específico. Como é que a gente compreende essa questão da divisão do desenvolvimento infantil? Perfeito, A educação infantil, sem dúvida, é a fase, podemos dizer, que estrutura as demais fases do desenvolvimento do ser humano, não é isso, professora? E, na verdade, esse desenvolvimento, ele já começa na gestação, Quando essa mãe engravida, quando essa mãe espera o bebê, já conversa com esse bebê, enfim. Então, a chegada desse bebê em casa, é importante que essa dinâmica familiar, que esse bebê seja muito acolhido do ponto de vista da afetividade, do carinho e sobre o em relação ao seu desenvolvimento. E a chegada desse bebê na família é muito importante que a dinâmica familiar esteja receptiva do ponto de vista da afetividade, do ponto de vista da estrutura física e principalmente do acolhimento. Então, essas 3 questões, acolhimento, a harmonia da dinâmica familiar, a afetividade, são ingredientes que vão mobilizar o desenvolvimento da educação infantil dessa criança, desse bebê de 0 a 6 anos. A gente acabou de aprender com a Célia, que do 0 aos 3 anos é um período de creche, é algo opcional. Muitos pais, eles optam em deixar os filhos em casa, não querem que esse filho participe desse processo de 0 a 3 anos na creche. Quando eles têm essa decisão, eles podem fazer alguma coisa que a creche faz para que esse desenvolvimento ele seja saudável também, mesmo ausente ali da creche, Célia? Existe essa possibilidade ou não? Ele só vai ser estimulado se ele for para o ambiente da creche? A creche, enquanto espaço educacional, ela tem a sua função, mas, como a gente já colocou, sendo a opção da família estar com essa criança, favorecer essa criança de situações que ela possa ter interações com outras crianças, isso é importante. Crianças da mesma idade ou crianças um pouco mais de idade mais avançadas, propiciar que essa criança ela
conviva também em espaços amplos, parques de diversões, tenha contato com a natureza, isso é importante. Estimule brincadeiras livres, que isso é importante para o desenvolvimento da criança. Propicie também sempre o diálogo com a criança, isso é muito importante. Não é porque é o bebê que ele não conversa, conversa sim. Então é muito importante esse estímulo por parte da família, o diálogo, a afetividade, sempre que falar, olhar no olho, e principalmente isso, que a creche, o convívio com outras crianças traz um diferencial. Oportunizar de espaço que essa criança, o bebê, possa estar convivendo com outros também em situações prazerosas de brincadeiras. Isso é importante. E é interessante o que a professora Célia coloca, que nessa disponibilidade de eu estar com o meu bebê, de eu estar com o meu filho naquele momento, eu também construa vínculos afetivos, né? Porque não é apenas cantar uma música, não é apenas ler um livro, mas em que momento eu estou lendo esse livro? Eu estou cansada, eu cheguei do trabalho muito cansada para ficar com esse meu filho, né? Então, há um bebê que me espera, que eu passei o dia todo trabalhando. Então, eu preciso estar disponível emocionalmente também para criar vínculos afetivos saudáveis, né? E a professora também, Célia, pontua a questão da interação desse bebê, dessa criança, com outras crianças, né? É importante que haja essa interação para que novos estímulos aconteçam. E lembrando, sim, que o cérebro dessa criança, desse bebê, ele está bem mobilizado. Então, quanto mais estímulos, mais esse cérebro vai desenvolvendo uma plasticidade de experiências anteriores, e aí, diante dessas experiências anteriores, é que surgem novas experiências. Então, ficamos atentos, sim, que tipo de estímulo nós oferecemos para essa criança, nesse movimento de 0 a 3 anos, que é o período que antecede a fase posterior de 4 a 6 anos. Nesse caso é interessante quando se tem essa criança na creche, porque vai existir uma troca de crianças na mesma faixa etária. Ali, né, mesmo sendo de 0 a 3 anos, ele aprende a dividir um brinquedo, por exemplo, ele aprende muito, né, nessa fase, quando ele é colocado ali com as crianças da mesma faixa etária, existe esse aprendizado? Exatamente. Aprender a conviver, conviver, se expressar, brincar, são os objetivos principais, assim, que a gente pode estar dizendo, pedagógico para essa fase, né, da educação infantil. Porque muitos pensam que é só brincadeira. Exatamente. Mas não é, E aí tem um diferencial do fazer. Se eu posso fazer a mesma coisa na minha casa ou colocar numa instituição de ensino, então qual o diferencial? E aí a gente já distingue um pouco, porque na instituição de ensino, seja na creche ou escola, hotelzinho, são várias denominações. Tem uma intencionalidade de um profissional pedagógico. Então ele vai criar situações pedagógicas pensadas, planejadas, sabe onde quer chegar, que o objetivo é esse. Por exemplo, como você colocou bem, a criança ela se desenvolve através de situações que esse profissional vai estar mediando. Então, uma situação que a criança cresce é quando ela consegue resolver conflito com seus colegas. E um conflito que a gente diz, assim, bem interessante, esse exemplo que você deu. Por exemplo, disputar por um brinquedo. Duas crianças da mesma idade que é um brinquedo, então é todo um trabalho que ela vai ter autonomia para negociar com o coleguinha dela, mesmo que ela ainda não verbalize, e ela, naquele momento, ela fique com o brinquedo. E o professor, quem está junto do professor auxiliando, tem todo esse cuidado de estar mediando essa relação. Porque aí você percebe, assim, como é que você vai perceber esse desenvolvimento dessa criança? Vai ter situações, eu vou dar um exemplo que é interessante, que a criança, nesse momento de resolução do conflito, ela sempre busca a professora, chega, ela não verbaliza, mas toca, chora e mostra o que ela quer. E ela vai chegar a um estágio de desenvolvimento que ela vai lá e vai enfrentar junto com a coleguinha a disputa aí desse brinquedo. Então, isso é crescimento, isso é objetivo, esse conviver na educação infantil, que isso é a cara da educação infantil também. Perfeito. Vou pedir licença agora aos convidados, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre o tema, porque agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
E já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e em debate hoje aqui no nosso espaço estamos falando sobre desenvolvimento infantil. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você. Para vocês que estão nos acompanhando, a gente estava pesquisando aqui na internet e encontrou no G1 o seguinte destaque: celular antes de dormir afeta sono, hormônios e desenvolvimento infantil. Um estudo de Londres, feito com 125.198 crianças e adolescentes entre 6 e 19 anos de vários países, mostrou os efeitos negativos do uso de aparelhos eletrônicos no momento de descanso desses jovens. Foram identificados vários prejuízos à saúde, como a má qualidade do sono, obesidade infantil e até depressão infantil. O fato de deixar o celular no quarto das crianças, mesmo quando eles não estão usando, afeta sim o descanso. É que essa expectativa em receber mensagens e olhar a todo momento as redes sociais deixam as crianças e adolescentes em constante estado de alerta. Então, os pais precisam ter atenção e controlar esse uso. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdson. Muito obrigado por essas informações e antes de falarmos um pouco mais, antes da gente debater sobre o uso da tecnologia, esse uso excessivo que às vezes traz algumas complicações para a nossa saúde, para a saúde dos pequenos, antes de falarmos sobre isso, que tal falarmos de objetos que estimulam o seu filho? Que tal trocar o celular, o smartphone, o tablet por um desses brinquedos aqui, para que o seu filho seja estimulado? Vamos conferir aqui na nossa mesa com a ajuda das nossas convidadas. Jorge Mima Perfeito. E a Célia estão aqui nos ajudando a entender mais sobre o tema. E agora vamos falar sobre objetos que são de fácil acesso. Perfeito. Qualquer pessoa pode fazer ou comprar. E isso vai ser muito benéfico ao desenvolvimento dessa criança, não é, Jorge Mima? É verdade. Tivemos o cuidado de selecionar objetos, brinquedos que podem ser trabalhados na instituição e na família, Lógico que temos que observar a faixa etária da criança, no que se refere aos objetos pequenos, se vai colocar na boca, que tem a fase que a criança coloca muita mãozinha na boca, enfim, Mas nós temos aqui materiais como, por exemplo, prendedor de roupa. Prendedor de roupa. Isso. Tem outra utilidade além de prender as roupas? Então, eu gosto muito de trabalhar nos meus espaços de aprendizagens, Eu ofereço para a criança esse prendedor de roupa, onde ela é uma espécie de uma pinça, Tem digamos que nessa caixa aqui tem várias letras, alguns objetos, animais, então ele vai pegar com o prendedor e vai colocar aqui na mesa, enfim. Mas essa criança também, ela pode brincar. Ela pode fazer outras formas de produção. Opa, caiu. E ela vai montando a sua produção. Então, depois que ela fazer a sua produção, quantos prendedores de roupa você utilizou para fazer, digamos, um prédio, por exemplo, Quais as cores desse prendedor de roupa? Nossa, a criança pode falar assim, nossa, tem vermelho, tem laranja e tem azul. Vermelho igual a cor do vestido da minha mãe. Vermelho igual a cor do carro do meu pai. As associações, Ela começa a mobilizar essa rota neural, de experiências anteriores. Então, é perfeito a gente possibilitar esses estímulos, A coordenação motora também é muito estimulada, dessa criança. Perfeito, Valdson. Então, assim, a gente precisamos ficar muito atento nessa fase da educação infantil, porque é onde se dá também o desenvolvimento dessa coordenação motora fina, dessa coordenação motora ampla, e o desenvolvimento todo dessa psicomotricidade. Outra atividade que nós podemos apresentar aqui, por exemplo, nós temos aqui um cantinho lúdico da casa, onde a criança, nessa fase da educação infantil, ela passa pelo jogo simbólico, Então, nenhuma criança brinca para passar o tempo, Por isso, que nós falamos que brincadeira é coisa séria. É na brincadeira, sim, que a criança, ela evoca seus sentimentos, que aparecem os medos, que aparece a imitação, e nada melhor do que brincar de boneca, Brincar de cantar, A gente gosta muito de oferecer também o instrumento do microfone, porque
como nós falamos no bloco anterior, né? A questão do desenvolvimento dessa oralidade, do desenvolvimento dessa linguagem, né? Porque a construção da leitura e da escrita, ela se materializa pela fala, pela leitura e pela escrita. E esses 3 eixos é mobilizado pela questão dos estímulos. Então, vamos cantar. Então, quando a gente falou no início anterior, não é só o cantar, mas que tipo de música eu vou oferecer para esse meu filho, quais os repertórios, né? A Jorgemima falou algo muito interessante, né, Célia? Brincar é coisa séria. Por que os adultos, eles não entendem, né? Alguns entendem, claro, os que estão diretamente ligados com o tema educação, os pais também que têm interesse em promover um desenvolvimento saudável para essa criança. Por que a maioria ainda não tem isso na cabeça, né? Brincar é coisa séria. Enquanto seu filho brinca, ele aprende. Exatamente. A brincadeira, o brincar, a gente até tem uma frase bem interessante que quando a gente discute na educação infantil, a gente diz, a brincadeira, o brincar é a forma que a criança habita o mundo. Então, é através da brincadeira que ela constrói relações com os outros, onde ela se desenvolve, e a gente percebe aí, você vê exemplo desses brinquedos. É na brincadeira, e como a professora disse também, quando ela fala de jogo simbólico, e a gente chama também de faz de conta, a criança pega qualquer que seja um brinquedo desse, e ela coloca a fala nesse brinquedo, e ela cria situações. Então, isso é de extrema importância para o desenvolvimento. Então, assim, o brincar, a ludicidade, a brincadeira, ela é um princípio geral para o desenvolvimento da educação, para o desenvolvimento da criança e também um norte para a prática pedagógica na instituição da educação infantil. Então, brincar, de fato, é coisa séria. Ao dar um microfone, por exemplo, né? Vamos voltar a esse exemplo. Sim. Não só para cantar, mas a criança ela começa a se expressar, a querer falar várias palavras, querer se comunicar. O que mais, né? Ao dar um instrumento como esse para uma criança que a gente pode... Além de pontuar tudo que nós colocamos, a criança vai organizar o pensamento, né? A gente, inclusive, vai observando talentos para a comunicação desde pequeno, mas o objetivo mesmo não é observar o talento, mas é desenvolver essa oralidade e a criatividade. Eu sempre digo que nós trabalhamos com 3 C. C de conhecimento, C de curiosidade e C de criatividade. Então, desde de cedo, na educação infantil, esses 3 Cs precisam serem motivados, né? Porque não basta oferecer só o desenvolvimento intelectual, mas precisamos oferecer também situações de aprendizagem, como, por exemplo, essa bancada de estímulos para desenvolver a questão da criatividade. Quando você colocou, Valdes, isso aqui também desenvolve a questão motora. Perfeito. Nós trabalhamos muito, licença, por favor, com uma caixa, né? Podemos dizer, em alguns momentos, a gente utiliza essa caixa como uma caixa de areia, onde a criança vai trabalhar com miniaturas, mas eu costumo colocar aqui dentro dessa caixa areia colorida, né? Nós compramos essas areias coloridas e colocamos na caixa, né? Então, o que é que acontece? Eu quero que a criança escreva a letra A, né? Então, quando eu estimulo ela... Vamos imaginar que está com areia, então eu vou escrever a letra A, entendeu? E movimentei. Só que, na verdade, quando eu estou trabalhando em cima da areia, né, antes de trabalhar essa escrita, nós trabalhamos uma música sobre os animais, né? Abelha, aranha, o que é que começa com A. Então, primeiro a gente faz todo esse trabalho, né, de organização de pensamento, para que ela evoque, né, palavras que começam com a letra A, para depois a gente ir para o movimento da escrita, né? E outra coisa que nós podemos pontuar aqui é a questão da linguagem corporal, é colocar essa criança disponível corporalmente para o conhecimento. Porque, e essa disponibilidade corporal começa sempre através de uma música, como, por exemplo, né, a questão das tecnologias. Eu sugiro aqui, nesse momento, que o primeiro livro do seu filho, que a primeira contação de história para seus alunos, ofereça o livro dentro de uma caixa diferente, né? Crie, olha a hora da surpresa, o que será que Jorgemima tem dentro dessa caixa? Então, vamos criar todo um momento de
de motivação, de imaginação, e quando a gente abre a caixa, eu ofereço o primeiro livro para essa criança, né? Não precisa de muito dinheiro para se fazer Não isso. precisa, né? E, na verdade, a leitura antecede a escrita. A gente lê o mundo, né? Então, quanto mais essa família, quanto mais esses pais, quanto mais os ensinantes, não importa que seja a mãe, não importa que seja o pai naquele momento, ou a professora, mas qualquer adulto que, de fato, ele tenha a compreensão desse processo da estimulação da educação infantil, como nós colocamos no bloco anterior. Essa fase é a fase que vai estruturar as demais fases do desenvolvimento humano, né? E se não for bem estruturada, sim, a criança cresce muitas vezes sem limites, sem criatividade, né? Como nós colocamos. É uma fase também que temos que ter cuidado para estabelecer os limites. Quando esse pai e essa mãe, né, quando eles são criativos, consequentemente, né, as crianças também serão criativas? Existe essa transferência também? Porque os filhos, eles se espelham muito nos pais. Quando ele vê o pai desenvolvendo uma coisa diferente, sendo criativo, ele vai colocar isso em prática? E vocês, educadores, percebem isso na escola, Célia? Com certeza. Acho que a vivência, na escola, ele mostra muito da vivência familiar. Então, a gente percebe muito nas brincadeiras de faz de conta, ele está sempre colocando em evidência algumas cenas da família também, de convívio. Então, a gente sabe que aquele pai que ele usa muito aquele material de chave de fenda, material de ferramenta. A criança vê isso, aí ela pega um objeto na creche, mesmo que o objeto não seja um martelo, mas a gente vê todo um jogo que a gente chama de jogo simbólico. Ela pega qualquer que seja o objeto, um lápis, e ela vai fazer de conta que é um martelo. Então, ela mostra das vivências também de casa. Né? E aí é interessante também a gente perceber que o brinquedo em si, ele pode não ser um brinquedo. A criança, às vezes, ele está com uma espada. E necessariamente ele não vai fazer da espada o uso que a espada tem que ser, né? Sair fazendo movimento com a espada. Ele faz da espada um avião, ele faz da espada um carrinho. Então depende muito daquele momento dele, da criação dele. Então é muito comum. E, por exemplo, esse espaço é uma coisa também que a gente chama atenção na educação e também nos ambientes familiares. É importante que tenha brinquedos seguros e brinquedos também que ficam ao alcance das crianças, para favorecer essa autonomia. Então, brinquedos que ela chegue e ela possa fazer a escolha, sem precisar pedir que o professor, o educador, pegue dentro... ela nem verbaliza, às vezes, para dizer, pegue ali que está alto, daquele espaço. Então, tem que estar, assim, à altura da criança, e ela vai construindo essa autonomia de estar escolhendo. Eu quero esse, eu quero aquele, eu quero esse depois. Perfeito. Então, e oferecer os brinquedos, né, professora Célia, de uma forma limitada também, né? Porque às vezes a criança tem muitos brinquedos e não explora, né? E já que você pontuou muito a questão do brinquedo, é importante quando esse brinquedo chegar, quando você ofereceu, quando essa criança ganhar esse brinquedo, ou na escola ou na família, que esse manual, né, do brinquedo seja lido, como vamos jogar, quantas crianças vamos precisar, porque quando eu leio o manual, eu estou desenvolvendo também o hábito da leitura. E a questão da criatividade, todos nós somos criativos. Basta termos oportunidade, basta termos o olhar desse outro, desse ensinante, que é o pai, que é a mãe, que é o professor, que é a professora, ou qualquer adulto que esteja naquele momento. Bom, um outro brinquedo que eu gosto bem conhecido muito, esse, né, né? Varetas, eu gosto muito desse brinquedo. Claro, ele é um brinquedo de ponta, não é? Não é para toda a faixa etária que nós oferecemos, né? A criança precisa estar pelo menos a partir dos 4 anos, né, 6 anos de idade, já podemos brincar, né? E aqui, nesse momento, nós não vamos trabalhar essencialmente com a regra do pega-vareta, mas a gente vai jogar o pega-vareta, né? Digamos que eu joguei, então vamos pegar só as varetas rosa, né? Então ele vai escolhendo as rosas, só as verdes agora. Então a gente vai fazendo a sequência, quantas varetas você pegou, e aí a gente está brincando e está evocando também o processo da aprendizagem cognitiva, né? Nos 4 anos de idade ele já sabe distinguir as cores, né? Já sabe distinguir
as cores, né? Antes disso, né, tem um primeiro passo que eu posso apresentar essas cores. A partir de que idade seria interessante que ele já começa a aprender e saber separar uma cor da outra? Não sendo pega-vareta, mas outro objeto. Perfeito, eu acho que através da própria alimentação, né? Então agora chegou a hora da mamadeira, chegou a hora do lanche, qual é o suco que nós vamos tomar hoje? Mas antes de eu oferecer esse suco, eu já trabalhei a fruta, a cor da fruta, mesmo sabendo que naquele momento ele não vai ter o processo da retenção cognitiva, mas ele está o quê? A partir do momento que eu vou tendo um diálogo, ele vai retendo essas informações e no outro momento ele vai evocar essa experiência, como eu coloquei no começo. O prendedor vermelho é da cor do vestido da mamãe, é da cor da bola que eu brinco na praia. Então, assim, de repente, ele não nomeou o prendedor vermelho, mas ele pode falar para mim, é da mesma cor da bola que eu brinco na praia. Então, nesse momento que eu dou a oportunidade da criança se conectar com o que ela está vivendo no momento, e ela vai ter a oportunidade de vivenciar o conhecimento presente e o conhecimento anterior. É isso que nós estamos discutindo muito hoje. Como oportunizar essa criança, mobilizar esse cérebro a favor dela mesma, a favor desse conhecimento. Então, os estudos hoje vêm demonstrando, né, que as pesquisas na neurociência, né, vêm contribuindo muito para o processo de educação, da aprendizagem cognitiva e da aprendizagem emocional mesmo, né, porque essa criança, muitas vezes, ela não consegue controlar, né, esse corpo, às vezes é inquieto, tem dificuldade em reter regras, né? São crianças, às vezes, que têm dificuldade de tolerar a frustração. Então, ficamos atentos no que se refere ao processo do movimento desse cérebro, o que esse cérebro é capaz de controlar em relação ao meu domínio corporal. Hoje em dia a gente vê, né, muitas crianças cada vez mais sendo estimuladas ao uso da tecnologia. Tem um lado positivo, mas tem também um momento certo quando se começa, né, a fazer isso. Aqui tem uma variedade. Se você não tem dinheiro para adquirir, né, um objeto, por exemplo, tem esse belíssimo exemplo aqui, né? É uma cobra que foi feita toda com tampa, né, de garrafas PET. Tem meio que um chocalho que vai também estimular essa criança. Então, o recurso, né, o financeiro, ele não vai pesar na confecção desse produto. Eu falo para vocês que eu gosto muito de trabalhar com tampas. Tampas de garrafa PET, de pasta de dente, de desodorante, não importa qual o produto da tampa, porque você vai enchendo e aí nós vamos separar as tampas grandes, as pequenas, as maiores, as coloridas, e é um objeto super barato. Você compra seus líquidos, né, seus sucos, né, diariamente, e às vezes a gente joga fora, né? Então, papai e mamãe, né, está aqui uma boa sugestão para vocês fazerem em casa. Ao alcance, né, de todos, né? Falta, ao alcance de todos. É interesse que falta, porque às vezes a desculpa que os pais usam é falta de tempo. Eu não tenho tempo para produzir um brinquedo como esse para o meu filho. O que é que falta, Célia, para esses pais? Eu acho que o próprio conhecimento também, da importância, né, desse desenvolvimento, conhecer essa criança, saber como é que pode realmente contribuir para o desenvolvimento da criança. Porque você pode pensar que comprar um brinquedo eletrônico, um brinquedo que ele apenas aperte e o brinquedinho sai andando, isso é muito importante. Então você valoriza isso. E do ponto de vista do desenvolvimento da criança, se ele der um brinquedo que não tem essa coisa mais estruturada, que a criança vai pensar o que é que vai fazer, por exemplo, uma bola, que ela vai se movimentar, uma caixa, criança pequena pega uma caixa, ela faz mil e uma coisa com a caixa. Verdade. Ela faz que é a casinha, ela puxa, se tiver oportunidade ela bota o cordão, diz que é um carro. Então, isso dá muito mais possibilidade de desenvolvimento. Eu acho que falta conhecimento também desse desenvolvimento dessa criança. Assim como na educação infantil, como eu digo, que é um campo recente, ainda falta muito conhecimento também dos profissionais. A gente tem avançado muito na área, mas há sempre ainda tem muito ao que avançar. Por exemplo, a questão de conteúdos. Você tem uma pressa, achar que a criança de 0 a 3, até mesmo da educação infantil, é o espaço da escola que a criança vai começar a aprender conteúdos. E não é isso. A gente não adianta apressar a escolaridade.
O que é preciso é você favorecer esses ambientes ricos de experiência, que com certeza ela vai chegar em idade de escola um amadurecimento, assim, um desenvolvimento próprio para essa questão dos conteúdos. E lembrando, né, que é muito importante que essa criança, né, ela chegue na escola, né, com certos estímulos, né? Porque tem criança que chega na escola, ainda não consegue tomar um copo de água sozinha, não consegue dar um laço no sapato, não consegue abotoar uma camisa. Então, são coisas, né, que, na verdade, eu não tenho tempo, mas no momento que você está colocando a roupa nesse filho, você vai chamar ele para tomar um banho, né? Olha, tá lá o sabonete. Então, você vai dando essa autonomia. Então, eu acho que podemos abrir um parêntese, não é, Célia? Eu acho que a proposta da educação infantil também é autonomia. É trabalhar a questão das funções executivas, é promover situações para que essa criança se planeje, se organize. Agora, se a dinâmica não for organizada, consequentemente, essa criança será desorganizada. Então, se a criança chega aos 6 anos com algumas dificuldades de ler e escrever, ou porque chega em casa e não consegue fazer essa tarefa de casa, o que faltou a essa criança nas primeiras aprendizagens dessa educação infantil? Então, muitas vezes, a ausência da habilidade não está aparecendo agora, ela já vem acontecendo, né? E a Célia também colocou a questão da falta do conhecimento. Eu pontuo também aqui, professora, a questão da paciência. Quando a gente brinca aqui, a gente conversando com essa bancada ótima, colorida, criativa, a gente coloca também aqui a disponibilidade desse pai, dessa mãe estar sozinho com esse filho, né? A capacidade de estar só com meu filho, sem celular, né, sem tablet, sem internet. Isso é muito bom. Isso é uma terapia para a gente, enquanto pais, né? Esquecer tudo. E outro detalhe, educação infantil se faz no chão, né? É brincando, é sentando, é brincar no chão. Aqui tem uma bancada, mas que bom que a gente pudesse fazer no chão também. Olha só. Isso. Vou pedir licença aqui às convidadas, daqui a pouquinho voltamos e vamos falar muito mais sobre o tema, vamos falar sobre a importância, o que é que você deve fazer para estimular o desenvolvimento do seu filho. Vamos a uma rápida pausa agora e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos falar mais sobre desenvolvimento infantil. Desde o começo do programa a gente está mostrando aqui exemplos simples que você pode fazer em casa um produto, confeccionar um brinquedo e esse, né, lúdico, esse objeto, e de forma lúdica você pode ajudar o desenvolvimento do seu filho para que seja um desenvolvimento saudável. E você, educador, será que você também pode fazer algo para estimular ainda mais o desenvolvimento dos pequenos? Quem vai nos responder se é possível ou não é a Jorge Mima, que trouxe aqui outros exemplos. A gente já mudou aqui vários objetos da nossa mesa. Esses objetos agora são direcionados aos educadores. O que é que eles podem fazer para melhorar ainda mais esse desenvolvimento? Perfeito, né? Nas sugestões anteriores, nós apresentamos alguns jogos que também podem ser trabalhados na família e na escola, mas reservamos alguns, né, para compartilhar com você, educador, principalmente agora que vamos iniciar o ano letivo, né? E nesse início de ano letivo, quando nós organizamos nosso planejamento, nós separamos também que tipo de jogos nós vamos oferecer para nossos alunos, né? E, na verdade, não é colocar a criança em situação de jogo, em situação da brincadeira, mas a gente vai brincar disso para quê? Nós vamos jogar esse jogo com qual objetivo? Então, na educação infantil, não basta cantar, não basta brincar, né? Tudo tem um objetivo. O que é que eu quero desenvolver com essa música? O que é que eu quero desenvolver com esse jogo, com essa brincadeira? Bom, uma questão que eu acredito que nós precisamos resgatar, Valdisson e professora Célia, são as cantigas de roda, né? E como sugestão trouxemos esse livro, né? Esse livro, ele é um projeto Cantando, Construindo, né? A partir das cantigas de roda. Primeiro a gente
Deixa eu ajudar aqui. Por favor, o microfone. Primeiro vamos imaginar, primeiro a gente cantou a música, a canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa do Zé que não soube navegar. Tem outra cantiga de roda, né, o sapo cururu, então a gente canta primeiro. Lembra que nós colocamos que a leitura antecede o processo da escrita. Então, cantar, eu estou lendo o mundo. Cantar, eu estou lendo o mundo melhor, de forma lúdica, e esse corpo está brincando também. Após o trabalho das cantigas de roda, agora sim, nós vamos fazer a organização da produção da escrita e a produção imaginária, né, onde eu vou desenvolver a criatividade dessa criança com o livro. Então, esse é um livro construindo, né, a produção escrita a partir das cantigas de roda. No município, né, do Recife, deixa eu pedir licença a Jorge Lima. Aqui no Recife existe esse estímulo, né? As cantigas de roda, a cantar na sala de aula, a envolver a criança a esse ponto, né, de desenvolver a criatividade através da música? É presente isso? É presente, sim. Há todo um incentivo, né? Aqui as creches, escolas que têm educação infantil desenvolve um trabalho a partir de um resgate também da cultura popular. E o que ela traz isso são vivências. Cantigas de rodas são vivências de brincadeiras populares. Então é importante ter esse resgate. E aí a gente enfatiza que no momento desse de brincadeira de roda, está mobilizando vários aspectos do desenvolvimento da criança. Então, para além da questão da oralidade, da sonoridade, da questão do movimento, aí a gente volta um pouco o que a gente iniciou dizendo, das interações, do respeito ao colega, em dar a mão, no movimento. Então, assim, é importante a gente sempre destacar que vários elementos, né, desse desenvolvimento acontecem de forma simultânea. Mas no momento que o professor vai priorizar um objetivo pedagógico, ele pode pontuar se é a leitura, se é a música, se é o movimento, mas a criança que é sujeito dessa atividade está mobilizando diferentes áreas. Então, desde o seu desenvolvimento físico ao emocional. E é muito importante a gente falar, né, que os educadores eles têm que cumprir ali um cronograma anual, mas afora esse cronograma, ele pode também estar aberto a novidades, a aprender coisas novas, a estimular. Eles têm essa autonomia para fazer isso na prática? Perfeito, ele deve ter essa autonomia, porque o planejamento, ele parte de uma perspectiva da flexibilidade, né? E foi importante você colocar nesse momento a questão da elaboração do planejamento, onde podemos pontuar Zabala, quando ele coloca o seguinte, que o planejamento docente precisa elencar 3 pilares, que é justamente o saber fazer, né? O primeiro pilar, né? Que são os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Então, os conteúdos conceituais é aquilo que meu estudante, que meu aprendente do infantil 4, né, precisa organizar do ponto de vista cognitivo, digamos, produção de texto, análise fonológica, mas de que forma eu vou trabalhar esse conteúdo, que são os conteúdos procedimentais, né? Então, digamos que eu quero trabalhar com os animais, né? Então, quando eu trabalho a questão girafa, né? Qual as características desse animal? Tem outros animais aqui, então eu estou trabalhando a questão dos procedimentos. E o outro pilar, exatamente o pilar atitudinal, né? Então, eu gosto muito de elencar esses 3 pilares no planejamento, porque ele trabalha a área cognitiva, a área da disponibilidade de lidar com o conhecimento e a questão atitudinal, né, que é justamente trabalhar com essa criança os valores, a ética e a questão do altruísmo também. Dá licença, eu acho interessante nós mostrarmos, Valdisson, esse livro aqui, super simples, resma de papel ofício, a gente encaderna, né, e vamos construindo o primeiro livro com a criança. Esse desenho aqui, né, é o desenho da própria criança, a gente trabalha as características, o que ele gosta, qual a idade que ele tem, quantos irmãos ele tem, enfim, como é o nome da professora. E a gente vai dando sequência, essa criança está em fase da alfabetização, então vamos trabalhar o quê? A letra A, né?
qual animal que começa com a letra A. Então, a gente vai trazendo o conhecimento dos animais e, ao mesmo tempo, eu vou organizando um dicionário com o nome dos animais. B de baleia, C de cachorro, né? D de dinossauro, que a partir dos 5, 6 anos de idade, a criança ela tem um interesse muito grande pelos dinossauros. E aí vem, olha, outros, né? J de jacaré, L de leão. Então, o que é que acontece? Não é apenas a produção do livro, mas é como eu promovi situações de aprendizagem para que esse aluno entenda por que P é P de porco, enfim, né? Então, o processo da leitura escrita, ela pode acontecer de forma saudável, sim, desde que haja um contexto no que se refere à apresentação dos conteúdos, né? Quando ele finaliza, né, um trabalho como este, Célia, é um sentimento de felicidade, né, porque fiz meu primeiro livro, é um sentimento de orgulho, né, porque consegui escrever algumas palavras e também associar essas palavras ao desenho desse animal, por exemplo, que a gente mostrou aqui. Existe muito esse sentimento e é bom que isso aqui seja estimulado na sala de aula? É importante e é um registro também bastante significativo para o professor, para o educador, porque ele tem uma forma dele avaliar esse desenvolvimento nessa questão propriamente dita, né, do desenho da criança. Então, isso é um registro de avaliação importante. Também eu queria aproveitar, porque você professora, colocou bem a questão do planejamento, mas dizer que na educação infantil tem um documento norteador da prática pedagógica, já que a gente está se dirigindo, né, para o educador, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, ela tem muito claro que na educação infantil há uma perspectiva diferenciada de planejamento, que o centro do planejamento é a criança. Então, o professor, a professora tem que ter muito cuidado, né? É diferente, ele está com a criança que a partir de algumas experiências é que ele vai tendo a flexibilidade de ver o que é que vai estar propondo. Porque não tem como apresentar algo novo, algo assim, determinado, porque ele não sabe a reação de uma criança de 1 ano de idade para determinadas situações. Então, assim, é importante sim, ele tem que ter o planejamento, tem que ter a intencionalidade pedagógica, a diferença que faz estar ou não na instituição educacional, mas que sempre o olhar seja para o momento da criança. Isso é importante. E que essa prática docente, ela precisa ser marcada também pela formação continuada desse professor, né? Porque nós colocamos, e estamos o tempo todo colocando, que a fase da educação infantil é uma fase que estrutura as demais fases. E esse sujeito adulto, ele poderá sim ser um sujeito saudável, um sujeito equilibrado, se as fases anteriores foram bem estruturadas, principalmente essa da educação infantil. E quando a professora Célia pontua a questão de um planejamento estruturado, né, na questão da ciência, né, é importante que esse professor fique atento quando for pegar uma sala de aula. Ele não precisa dominar tudo da educação infantil, mas ele precisa ter uma noção básica sobre o desenvolvimento da educação infantil, né? Não só o professor da educação infantil, não é a professora Célia, mas eu acho que todos os educadores de um modo geral. Porque hoje eu posso estar no ensino fundamental, mas sendo professora da prefeitura, eu posso estar em qualquer outro segmento do ensino básico, né? Então, é importante ser esse professor pesquisador e trazer, colocar em prática a necessidade de estar buscando esse conhecimento. Porque eu sempre digo que nós trabalhamos com vidas, né? Com pessoas que têm sonhos e aspirações. Então, marcar a vida de um estudante, né, sobretudo a partir de uma prática pedagógica, necessita ser, de fato, um professor marcante. E um professor marcante, ele se dá através de 3 pilares. O professor pesquisador, o professor que deixa de ser um pouco o protagonista, para ser principalmente, Valdson, aquele educador que promove situações de aprendizagem. E promover situações de aprendizagem é muito complexo, porque a gente está lendo uma história, como, por exemplo, o primeiro livrinho que eu mostrei eu estou lendo aqui uma história, vamos imaginar aqui que eu estou passeando pelo zoológico, né? E apareceu um animal, que foi a abelha, apareceu o cachorro, a baleia, mas daqui a pouco tem uma criança que começa a cutucar e corre pela sala e termina dispersando os outros estudantes. O que fazer, né? Então, precisamos ter esse olhar atento, não apenas no processo
de oferecer a aprendizagem, mas de que forma nós estamos oferecendo esse conteúdo. Na rede pública de ensino, né, esse professor, ele é estimulado a ser um professor marcante? Sim, sim. Qualquer rede de ensino, né, e a rede de Recife também, tem que cumprir o papel de oferecer possibilidades também de formação a esse professor. Então, assim, tem que ter todo um processo. Na rede de Recife, tem a formação mensalmente, o professor tem uma carga horária que é própria já para um espaço de formação, respeitando a turma que esse professor está, no caso, na docência, e para discutir essas questões relativas ao desenvolvimento que tem a ver com a prática pedagógica. Então, é muito importante nessa discussão a gente falar sobre a formação desse professor. Tanto a formação inicial, que são os cursos de pedagogia, na universidade, ou como a formação em serviço, essa formação continuada. Porque a educação infantil ainda é recente nessa discussão. Então, os cursos de pedagogia ainda têm uma carga horária mínima destinada às disciplinas com foco na educação infantil. E o professor, como qualquer profissional, ele vai exercer sua prática a partir das suas experiências, né? Acadêmica, de formação acadêmica, de vivências. Então, a gente sente muito isso. É muito importante que na educação infantil esse profissional avance através de estudos na concepção de que criança é. Os documentos já estão aí postos que já avança, que a educação infantil a gente não tem que tratar a criança como uma criança, a miniatura de um adulto, né? A gente já avançou nessa concepção filosófica de pensar a criança. E aí tem muito desafio de não fazer arranjos. A educação infantil, a creche, não é o espaço adaptado da escola dos maiores. E eu preciso conhecer muito essa criança. Então, preciso estar preparada para saber o que é que eu vou oferecer, o que é que vai facilitar o crescimento dessa criança, a nível do que eu vou propor como profissional. Porque se eu não tenho essa experiência ampliada, a tendência é você pegar uma escola de educação infantil que está fazendo adaptação. O que seria para trabalhar com os maiores do ensino fundamental, eu vou fazer uma adaptação para trabalhar com os pequenininhos. E não é isso. A gente, na educação infantil, tem um desafio muito maior, mas eu acho que a gente está avançando nesse cenário. E exige muito desse educador, né, professora? Assim, tem uma gama de possibilidades. E como exige desse professor, né? Então, ser professor de educação infantil não é para quem quer, é para quem pode, é para quem se dispõe de fato. É isso aí. Ok, vou pedir licença agora às convidadas, porque vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho vamos aprender um pouco mais sobre o tema. Fica conosco, o assunto do dia volta já. Voltamos com mais assunto do dia e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre desenvolvimento infantil. E sobre esse tema também, muitas pessoas têm dúvidas e procuram a internet, tem a internet como fonte de pesquisa, mas lá na internet a gente lembra que tem muitas verdades sobre o tema, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar você que está em casa a estimular o desenvolvimento do seu filho. Vamos mostrar aqui a partir deste momento algumas afirmações que a gente encontra de forma muito comum na internet. Vamos apresentar aqui a afirmação e com a ajuda das convidadas vamos saber, é mito ou é verdade o que está escrito aqui nessa primeira tela. Os cuidados físicos com a criança, eles são mais importantes que brincar e dar carinho à criança? Mito ou verdade? Na verdade, estão muito conectados aí os cuidados físicos, o brincar e dar carinho. Lógico que quando eu vou brincar com meu filho, eu preciso ver qual local, que tipo de brinquedo eu estou oferecendo, mas na verdade os cuidados físicos, eles estão associados à questão da afetividade e à necessidade de tu brincar. Então, se eu brinco, dou carinho, ao mesmo tempo eu estou tendo um olhar fisicamente para esse meu filho e para meu aluno. A gente tem um princípio na educação infantil bastante interessante, que o que norteia, né, as propostas pedagógicas, que o brincar e educar, eles são indissociáveis. Então, não existe o mais importante, porque ao mesmo tempo, o brincar e o cuidar, cuidar e educar, né, para melhor dizer, o cuidar e educar são indissociáveis.
porque quando eu cuido, eu estou educando. Então, assim, desde a família, a instituição de ensino, no momento de um banho é um momento de cuidado, mas é um momento também educativo, da criança conhecendo o corpo, o momento da refeição, de formação dos primeiros hábitos de alimentação. Então, cuidar e educar, eles são indissociáveis, são tão importantes quanto. Então, não dá para separar nessa fase de desenvolvimento. Perfeito. Ok, vamos ver o que diz a próxima afirmação. Será que é um mito ou uma verdade? Para os pequenos, livros ilustrados e com texto, né, curto são os melhores? São as melhores opções para fornecer para essa criança? Os livros, né, ilustrados com texto curto. Mito ou verdade? Pode ser qualquer livro. Não, dependendo da faixa etária, né, eu não vou oferecer um texto longo para a criança, né? E, na verdade, os textos pequenos são indicados, sim, para o início do processo dessa construção, desse contato com a leitura. E também livros sem textos, não é, professora? Sim, porque sim. quando eu ofereço um livro sem texto, ou uma imagem, né? A própria foto da dinâmica familiar, eu fui para o Parque da Jaqueira, digamos assim, fui passear, né? Fui à praia, então eu posso registrar uma fotografia daquele momento, uma foto, imprimo, porque hoje nós não imprimimos mais foto, fica tudo arquivado na tecnologia, no celular. Imprimir, o que é que acontece? Agora eu vou pedir para ele relatar como foi aquele momento de diversão. Então, na verdade, é importante sim, os livros com textos maiores, eles vão aparecer, mas mais na frente, nos primeiros anos de desenvolvimento, os livros com poucos textos, né, ou sem textos são os mais indicados. Quando não tem esse texto, né, na ausência do texto, esse livro deve ser muito rico em imagens. A criança, ela começa a criar sua própria história, imaginar situações que ela já vivenciou. É esse, né, o desafio que chega na cabeça dessa criança? É mais ou menos assim? Sim, exatamente. E o livro que propõe leituras de imagens. É um livro muito rico, que ela vai criando através das possibilidades que a imagem oferece. Então, é um recurso bastante importante, esse livro, né, com imagens. Perfeito, professora. Além de desenvolver a questão da oralidade, de novas palavras, né? E outra coisa importante é, quando essa criança estiver organizando o pensamento, nessa leitura de imagem, os ensinantes que estiverem presentes naquele momento, seja a família ou a escola, e o que aconteceu, quem é que estava presente, né? Você estava num zoológico, quais os animais que estavam lá? Então, quando eu instigo... Qual o som que esse qual animal emite? Qual o som que ele emite? Então, assim, na verdade, eu quero até retomar o bloco anterior, não é só a questão da falta do conhecimento dos pais em relação a essa fase, mas é a disponibilidade de estar só, de brincar com meu filho, né? A educação infantil, eu sempre costumo dizer que se faz no chão, no tapete, na praia, correndo, né? Enfim, né? É porque você fica na mesma altura dessa criança e você passa uma certa segurança quando a gente disponibiliza, né? Aí até o chão e desenvolver essas atividades. Perfeito. E ao mesmo tempo, quando você coloca, se eu estou precisando repreender uma atitude de comportamento negativa desse meu aluno, desse meu filho, é importante que eu desça um pouquinho na altura dele, né? Porque é muito difícil para a criança, às vezes, apresentar um comportamento muito negativo. Muitas vezes ela não sabe justificar porque foi feito aquilo. Então é importante a gente parar e refletir o que levou essa criança a apresentar aquela atitude negativa. Então, apresentou, a gente tem que conversar com a criança e sempre justificar o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Às vezes também não é nem a questão da quantidade do tempo que você vai passar investindo ali com essa criança, é a qualidade desse tempo. Perfeito. Às vezes os pais tentam, né, como desculpa, eu não tenho 3 horas ao dia para brincar com esse filho. 1 hora seria suficiente se ela fosse muito bem aproveitada com essa criança? Sim. Independente, né, do quantitativo de tempo, até menos, mas que tenha uma qualidade, né, como a professora colocou tão bem. E aí, nessa questão do contato com os livros, também é muito importante a gente destacar, seja em qualquer, o local, seja família, seja creche, o ambiente,
né? A gente colocou aqui de estar junto, próximo à criança, da mesma altura. Mas você ofertar um livro num ambiente que tem outros estímulos ao redor, você não vai ofertar um livro e ter uma televisão ligada. Perfeito. Você não vai ofertar um livro e ao redor tenha várias coisas que tirem a atenção da criança. Então, é o livro e também um ambiente que motiva essa criança para a leitura, para o contato com o livro, para essa formação já desse leitor, né? Desde da educação infantil. Então, assim, é todo um clima também que favorece esse contato com a literatura. Perfeito. Ok, vamos conferir a próxima informação. Temos outra tela. Será que é mito ou verdade que as crianças de hoje, elas brincam menos que as crianças de antigamente? Mito ou verdade? Ela brinca. A criança, por natureza, ela brinca. O melhor e maior passatempo da criança é brincar, né? E, na verdade, as brincadeiras de hoje são outras, né? Carregam outro significado, né? Mas no momento que elas estão interagindo com jogos virtuais, no computador, elas estão sim desenvolvendo a área cognitiva, elas estão sim desenvolvendo a questão motora, porque estão ali no teclado. Agora, precisamos ficar atento, né? Que esse corpo precisa se levantar dessa cadeira. Tem crianças que, para se acordar, é necessário que os pais deem um celular para ela, né? Então, assim, elas brincam. Agora, as brincadeiras de hoje não são as brincadeiras de algumas décadas atrás. Por isso que nós apresentamos aquela bancada de possibilidades, né? Para que esse pai, que essa mãe, que essa família e que essa escola ofereça para as crianças. É saudável essa comparação, né? Que a gente vê muitos pais falando, na minha época as brincadeiras não eram dessa forma, você precisa brincar mais assim. E sempre relembrando a criança isso. É saudável esse tipo de comparação? É importante, acho que a comparação não é uma coisa muito... não sei se a palavra é saudável. O mais importante do que a comparação é você propiciar a condição com que a criança possa estar num ambiente que ela possa estar brincando, interação com crianças da mesma idade. Que acho que a gente escuta muito essa frase e a gente pensa muito no contexto das brincadeiras livres. Quando as crianças tinham mais possibilidades de ir para a rua, tinham um quintal de casa, que brincava com os colegas, que arrastavam a latinha, diferente desse outro tipo de estar se entretendo, né? Nesse ambiente virtual, onde ela pouco se relaciona com outras crianças. Então, acho que isso a gente tem que ter muito esse cuidado. Então, mais do que comparar, é oferecer essa possibilidade, sabe? Então, vamos para uma praça, você está oferecendo ir para um ambiente que ela tenha a possibilidade de interagir com outras crianças. A gente vê também a condição de moradia hoje. A gente pode fazer uma pesquisa e sabe que a predominância das residências, apartamentos cada vez mais em tamanhos menores, deixa as crianças também, diferencia, né, essa coisa do antigamente. A própria condição de moradia, dessa liberdade. Perfeito. Ok, vamos até outro ponto, temos aqui outra afirmação, mito ou verdade. Muitas crianças, elas não aprendem porque vêm de famílias desestruturadas. Mito ou verdade? Será que essa dificuldade de aprender é por conta da família que está desestruturada? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né, em relação a essa afirmação, porque quando você parte do princípio que toda criança tem um potencial de aprendizagem, de criação, e aí a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando ela chega numa instituição, por exemplo, escolar. Se esse mito é reforçado, então a gente tem que ter muito cuidado, porque ela já está ali com esse estigma, que é de família desestruturada. Então é muito difícil, até a relação do profissional, se ele incorpora isso. Né? Lógico que aí também você tem que ver qual é a concepção de família estruturada que está posta aí nesse mito. Mas assim, dentro dessa nossa conversa, essa família que dá atenção, essa família que olha, né, que estabelece esse vínculo, que tem esse cuidado, que proporciona ambientes para essa criança, ambientes mais agradáveis. Então, com certeza, isso já favorece, né, esse estudante e essa criança quando chega na escola ou creche. Mas aí eu sempre, assim, chamo mais atenção para isso, para a gente não rotular todo esse potencial que a criança tem, ela não pode ficar estigmatizada. Perfeito. Porém, é fato, sim,
que se a dinâmica familiar estiver muito desequilibrada emocionalmente, com certeza ficará danos para esses filhos no futuro e no presente também. Então, principalmente nessa fase que nós estamos discutindo, professora, de 0 a 6 anos, como é importante o equilíbrio emocional, como é importante a harmonia, como é importante essa estrutura, o saber ouvir, o saber falar, trabalhar a questão mesmo das palavras mágicas, sabe? Eu acho que isso é importante. Sim, sem dúvida, a professora acrescentou de uma forma com bastante propriedade. Agora, a gente só coloca, se a família estiver desestruturada, ficará alguns bloqueios, sim, mais na frente, né? Sim. Outro aspecto importante, quando a gente lê essa frase, é o seguinte: o quanto é importante a participação da família, se a gente acrescentar também, a partir dessa frase, nesse debate, nas instituições de educação, nas creches, participando, né, sabendo como foi o dia a dia, quando é chamada. Então, assim, faz toda a diferença quando a gente vê essa família que participa. Porque a criança, quando está na creche, por exemplo, algumas redes de ensino oferecem horário integral. Então, você pensa que essa criança chega de 7 horas da manhã e só sai de 6 horas da noite. Então, assim, como é importante o diálogo dessa família com esses educadores. E assim também na escola. Não é? E lembrando, não é, que a escola, ela é responsável pela escolarização dos estudantes e não por uma educação doméstica, né? Então, a escola, ela ensina, ela trabalha com a construção do conhecimento e a família educa, é responsabilidade dos pais trabalhar algumas competências e habilidades na dinâmica familiar para que esses estudantes já cheguem estruturado, né, dentro de uma formação de cidadã mais composta estruturalmente. Então, a escola ensina e a família, ela é responsável, sim, por algumas ações do processo de educação. Ok, ótimas explicações. Vamos agora a uma outra tela, um outro ponto. Mito ou verdade que os alunos eles aprendem mais, né, quando a atividade ela é lúdica? Existe um ganho, né, por ser uma atividade lúdica, ele vai aprender mais, vai absorver melhor aquele conteúdo, né, que está sendo repassado? Sim. Eu acredito que qualquer pessoa aprende brincando, sabe? Eu sou professora na universidade, né, trabalho em 2 faculdades, e eu sempre coloco dentro de uma dinâmica de um público bem adulto, o brincar como atividade justamente para seduzir, né, para aquecer o conteúdo conceitual. Sim, é uma verdade, não é, professora? Os alunos aprendem mais quando a atividade é lúdica, né? Então, assim, o lúdico, ele move. E tem mais um detalhe, o lúdico provoca o processo da criatividade, né? Então, lembra dos 3 Cs que nós colocamos? C de conhecimento, C de curiosidade e C de criatividade. Então, se eu vou produzir algum texto sobre os animais, vamos trabalhar onde vivem esses animais, vamos cantar música dos animais, vamos brincar, vamos cantar. O lúdico, de certa forma, assim, ele trabalha com a minha identidade, ele faz com que eu esvazie meus sentimentos e elabore de forma prazerosa a questão do conhecimento. É uma verdade. Próxima tela, outro ponto, vamos aprender mais, será que é mito ou verdade? Que os ambientes desprotegidos, né, ou violentos e com negligência, né, nos cuidados na primeira infância afetam o desenvolvimento pleno da criança? A gente falou um pouco sobre isso, né, no decorrer do programa. O que a gente poderia trazer de novo sobre aqui essa informação, esses ambientes desprotegidos ou violentos e com negligência, né, nos cuidados? Isso na primeira infância vai afetar o desenvolvimento? Com certeza, isso reflete, né, no desenvolvimento dessa criança que está em formação. Então, se ela tem experiências positivas, agradáveis, isso favorece, contribui positivamente para ela. Se ela está num ambiente difícil, com situações de violência, isso vai, com certeza, ter um reflexo, por exemplo, quando ela chega na creche, quando ela chega na escola. Porque aí, quando a gente disse desde o início, a criança reproduz muito as vivências de casa, né, dos ambientes com os adultos. Então, interfere, ela vai estar reproduzindo ações. Isso a gente pode dizer assim, não é que seja um determinante, né? Mas há uma tendência, sim, que isso
isso vai interferindo nessa relação, ela tende a reproduzir também questões de violência. Necessariamente não é o determinante, a gente tem que ter esse cuidado. Mas aí é aquela criança que, após essas situações, essa vivência assim, como foi colocado, ela não está disposta a se integrar na roda para conversar, ela fica no cantinho dela, ao invés de... Ela pode reagir querendo agredir também o colega, mas ela pode reagir também querer ficar no cantinho dela isolada, né, fechada para aquele mundo com outras crianças. Então, com certeza, são elementos que interferem sim. Nesse desenvolvimento, nessa relação com os outros. Perfeito. E essas cenas de sofrimento na dinâmica familiar, como você colocou, professora Célia, aprisiona, ela fica mais introspectiva e mexe também com a autoestima dela. Ela se anula, ela fica mais aprisionada, introspectiva e o autoconceito dela fica muito negativo. Então, se a criança não tem um autoconceito positivo na educação infantil, essa autoestima dela vai ser sempre, ela vai sempre oscilar, né? Então, na educação infantil é o momento onde nós pais, né, errou, vamos lá, eu te ajudo. Faça de novo, você não está conseguindo, estou aqui presente. Então é um momento onde fica, né? As escutas do meu cérebro começa a internalizar estímulos positivos e situações negativas. Lembra do que nós falamos? A contribuição da neurociência no processo dessa cognição e da educação. Então, senhores pais, professores de educação infantil, ficamos atentos nesse momento, né? Que tipo de prática, que tipo de fazer docente e familiar estamos trabalhando com nossos filhos e com nossos alunos, né? Então, adultos saudáveis, sem dúvida, terá uma grande parcela se tiver um desenvolvimento saudável na educação infantil. Falta de tempo, trabalhamos muito, mas é necessário pararmos e realmente atuarmos de fato nesse projeto família, nesse projeto filhos, nesse projeto escola. É isso. Fica o recado bem dado. Eu queria agradecer aqui as convidadas. Estamos agora na reta final do nosso programa. É o momento de agradecer e também o momento que a gente abre o programa para as considerações finais. Dizer que foi um prazer recebê-las aqui no nosso estúdio. Aprendemos bastante sobre o tema. Josemima Mesquita, ela que é psicopedagoga e professora universitária, também mestre em educação. Muito obrigado por sua participação, por sua contribuição aqui no nosso programa. É sempre um prazer recebê-la. Você fica à vontade agora para as considerações finais. Obrigada, Valdisson. Obrigada, professora Célia. Eu estou trabalhando muito com 3 possibilidades: compartilhar, conviver, crescer e compartilhar, né? Então, o assunto do dia para mim é um livro contado a todo dia. Então, é um prazer poder dialogar. Agradeço o convite e ficamos atentos, né, às nossas dicas e às orientações, né? Vamos fazer bem feito o desenvolvimento da criança nessa fase. Só assim é possível sermos adultos saudáveis. Fica a dica e muito obrigada. Volto mais vezes aqui ao nosso programa. Também queria agradecer a Célia Santos, ela que é técnica pedagógica da Divisão de Educação Infantil da Prefeitura do Recife e também mestre em educação. Célia, muito obrigado. Considerações finais. Volto mais vezes aqui ao nosso programa. Também gostaria de agradecer, né, essa conversa assim tão prazerosa, né, na companhia da professora. Eu acho assim que foi um momento muito rico de debate. E assim, só para concluir, assim, que bom, né, que o programa oferece essa possibilidade de a gente estar discutindo esse tema tão importante. E só para concluir, a gente afirmar, é um espaço de afirmação, né, dessa criança, que a criança é uma criança em formação, uma criança que tem direito, uma criança que cria e uma criança que precisa, ela tem o direito a ter um ambiente seguro, um ambiente de proteção e toda essa atenção desse mundo adulto, né? Eu acho que isso é importante nesse debate. Mais uma vez, muito obrigado, foi muito importante esse debate para todos. Voltem mais vezes ao programa, você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!